Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Daisy e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desta bolsa linda, confeccionada em fio de malha. Esse modelo de bolsa é muito elegante e essa bolsa ficou maravilhosa. Ela ficou com uma medida de 22 centímetros de altura, do início da alça até a base, e 25 centímetros de largura. O espaço interno é perfeito, ideal para que a gente possa levar tudo o que a gente precisa no dia a dia. Eu confeccionei também, nesse mesmo modelo, uma outra opção de cor, essa branca. Que lindo! Olha o charme e a elegância dessa bolsa. Então, o que você precisa agora é escolher a cor do fio de malha, deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para ser notificado dos próximos vídeos e vamos iniciar o passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar do fio de malha. Eu estou usando o fio de malha residual na cor branco, a fita métrica. Para a alça, eu tenho 1,10 m de correntinha e eu coloquei na argola articulada, mas você pode estar usando mosquetão se você preferir. O zíper. Eu tenho um zíper de 40 centímetros, mas a gente vai cortar um pedacinho. Agulha e linha da cor do zíper. Eu vou confeccionar essa peça com a agulha para crochê, número 6 milímetros. Nós vamos começar fazendo o nozinho inicial. E eu conto o nozinho inicial como sendo a minha primeira correntinha. Eu vou fazer aqui mais 18 correntinhas, vou ficar com um total de 19 correntinhas, contando aqui com o nozinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 19. Feito aqui as 19 correntinhas, nós vamos trabalhar nessa alcinha de trás aqui da correntinha. Eu tenho aqui a trancinha da correntinha na parte da frente e atrás eu tenho uma alcinha. É nessa alcinha aqui que eu vou fazer os meus pontos baixos. Então, eu venho aqui, olha, na próxima alcinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima alcinha, um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha e eu vou ficar aqui com um total de 18 pontos baixos. Chegando aqui no finalzinho, o meu último ponto baixo eu vou fazer bem aqui na alcinha do nozinho. Eu contei o nozinho como sendo minha primeira correntinha, então o meu último ponto baixo eu faço bem no nozinho, ficando assim, com 18 pontos baixos. Agora aqui, aonde eu fiz o meu último ponto baixo, bem no ponto do nozinho, eu vou fazer mais 2 pontos baixos aqui dentro. E vou ficar com 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto aqui, no ponto do nozinho. Puxo o meu fio, para deixar bem fechadinho aqui esse ponto. E agora, eu tenho a trancinha aqui do ponto. Eu vou contornar em pontos baixos, só que agora eu vou pegar só uma alcinha. Eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Então, eu venho no meu próximo ponto, pego só a alcinha de trás.
e faço um ponto baixo. E eu já vou arrematando essa sobra de fio, tá? Venho no próximo ponto, pego só a alcinha de trás e faço ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada alcinha dessa, para cada correntinha, contornando aqui a correntinha em pontos baixos. Vai ficando assim, ó. Pega só a alcinha de trás e faz um ponto baixo. Eu vou fazer assim até chegar aqui no finalzinho, no meu último ponto, e volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho dessa volta e aqui eu também vou fazer essa mesma curvinha que eu fiz desse lado aqui. Então, aqui eu também vou fazer 3 pontos baixos dentro desse último ponto. Eu faço os 3 pontos baixos, não precisa apertar muito não, porque ele tem que ficar visível, que vai ser aqui nesses 3 pontos baixos que eu vou fazer todos os meus aumentos. Feitos os 3 pontos baixos, dentro do último ponto, eu vou alongar um pouco o fio, vou vir aqui no ponto da frente, vou passar essa sobra de fio aqui pra trás, volto aqui com a agulha no ponto anterior. Laço meu fio e vou iniciar a próxima volta. Agora, eu vou marcar meu primeiro ponto, tá? Então, a partir dessa volta, eu vou marcar sempre aonde eu começo os pontos. Eu vou vir no ponto baixo aqui da frente e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar aqui, aonde eu tenho os 3 pontos baixos que eu fiz juntos aqui da curvinha. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, e quando chegar ali naqueles 3 pontos baixos que a gente fez juntos, eu volto com você. Eu cheguei aqui bem na curvinha, aonde a gente tem os 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Nessa parte reta aqui, eu fiquei com 17 pontos baixos. E agora, para cada um desses 3 pontos baixos que a gente tem aqui na curvinha, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, no primeiro ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos. No próximo ponto baixo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Então, agora, eu fiquei com 23 pontos baixos no total. E agora, eu vou voltar a fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui aonde eu tenho os 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto, onde eu vou fazer esse mesmo aumento aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base, e quando chegar ali na curvinha, eu volto. Fiz um ponto baixo para cada ponto de base, cheguei aqui na curvinha. E aqui eu também vou fazer 2 pontos baixos em cada um desses 3 pontos baixos. Fiz aqui um ponto baixo para cada ponto de base e eu cheguei aqui na curvinha. E aqui eu também vou fazer 2 pontos baixos para cada um desses 3 pontos baixos que a gente fez juntos.
E agora, eu fiquei com um total de 46 pontos baixos. Vou alongar o fio. Vou vir aqui, olha, no ponto da frente. Coloco a agulha, vou tirar aqui o marcador. Puxo esse fio aqui pra trás. Entro no ponto de trás, aonde eu tava com o marcador. Ajusto esse fio. E aqui eu inicio a próxima volta. Puxo o fio aqui pra frente. E eu vou pôr marcador aqui, sempre no meu primeiro ponto. E agora, a partir desse ponto aqui, eu inicio um ponto baixo para cada ponto de base. E eu vou dar a volta toda, só fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento nenhum. Eu vou ficar com 46 pontos baixos nessa volta. Vou seguir fazendo aqui, só um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos. Vou ficar com 46 pontos baixos e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí aqui a volta de pontos baixos e olha, a bolsa começou a virar. Então, a gente vai só virar ela assim, olha, pro lado, ao contrário do lado que ela tá virando, tá? Pra essa parte aqui, ó, que a gente fez no início, ficar como sendo a parte de baixo da base da bolsa. É só virar ela assim, olha. E seguir fazendo. E ela já vai saindo já do jeitinho certo. E ela vai saindo essa parte aqui que a gente fez do início, já vai saindo pro ladinho de fora. Agora aqui, eu vou fechar essa volta e eu já vou iniciar o motivo aqui da bolsa. Nós vamos trabalhar os pontos baixos agora, pegando a alcinha de trás do ponto, o outro ponto a gente faz ponto baixo centrado. Eu vou alongar o fio, vou tirar o marcador e vou fechar o ponto para iniciar a próxima volta. Agora, eu vou pôr a agulha bem no centro do ponto aqui, olha. Que esse meu primeiro ponto vai ser o ponto baixo centrado. E eu vou continuar marcando o meu primeiro ponto em todas as voltas. Esse meu primeiro ponto vai ser o meu ponto baixo centrado. Então, o próximo ponto, eu pego a alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixo. No próximo, eu faço ponto baixo centrado. Então, eu coloco a agulha bem no meio do ponto baixo. Eu não pego aqui, como seria o normal. Seria bem aqui, olha. Eu pego bem aqui, nesse Vzinho do ponto baixo, eu coloco a agulha bem no meio aqui desse Vzinho e faço um ponto baixo centrado. No próximo ponto, pego a alcinha de trás do ponto. No próximo, ponto baixo centrado. Então, eu entro bem no Vzinho do ponto, bem no meio do ponto baixo e faço um ponto baixo centrado. E eu vou alternando. Num ponto, eu pego a alcinha de trás. No outro ponto, eu faço ponto baixo centrado, passando a agulha no meio do ponto baixo. Num ponto, a alcinha de trás. O próximo é o ponto baixo centrado. Então, eu passo a agulha bem no meio do ponto, bem no Vzinho do ponto baixo. E eu vou dar a volta toda fazendo assim. Um ponto eu pego a alcinha de trás e o próximo ponto baixo centrado.
Próximo ponto, pego a alcinha de trás do ponto, faço um ponto baixo, próximo ponto, ponto baixo centrado. E eu vou dar a volta toda fazendo assim. Eu vou ficar com um total de 46 pontos baixos. Eu concluí mais essa volta e essa é a minha sequência de pontos por toda a bolsa. Nós vamos terminar e iniciar todas as voltas sempre igual, tá? Em todas as voltas eu fico com 46 pontos baixos e o início e o fim das voltas vão ser sempre do mesmo jeito. Eu vou alongar o fio, venho no ponto aqui à frente, passo esse fio para trás, ajusto bem ele. E vou iniciar sempre com um ponto baixo centrado. Então, eu venho no ponto baixo, aonde eu tinha o marcador, e coloco a agulha bem no centro do ponto para iniciar todas as voltas em ponto baixo centrado. Marco esse aqui como sendo o meu primeiro ponto. E vou continuar fazendo os pontos do mesmo jeito da volta anterior. Então, um ponto, o ponto baixo centrado, no outro eu pego a alcinha de trás. Aonde eu fiz ponto baixo centrado, eu continuo fazendo ponto baixo centrado. E o próximo, eu faço ponto baixo pegando a alcinha de trás. No próximo, ponto baixo centrado. No próximo, pegando a alcinha de trás, eu vou continuar fazendo a mesma sequência de pontos da volta anterior. E essa vai ser a minha sequência até o final da bolsa, aonde eu peguei o ponto onde eu fiz o ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Eu faço ponto baixo, pegando a alcinha de trás, e o ponto que eu fiz ponto baixo centrado, eu faço um ponto baixo centrado. E é só seguir fazendo assim, tá? É bem fácil de fazer. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo pegando a alcinha de trás. No próximo ponto baixo, onde eu tenho ponto baixo centrado, faço ponto baixo centrado. Vou dar a volta toda. Vou iniciar mais uma volta com vocês. Mas essa é a sequência de pontos por toda a bolsa até o final da peça. Vou dar a volta toda, vou iniciar uma próxima volta e volto com vocês. Eu concluí, então, mais uma volta, já iniciei a próxima volta e marquei o ponto. Então, eu sempre inicio fazendo o ponto baixo centrado. Então, o próximo ponto eu faço pegando a alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixo. O próximo, ponto baixo centrado. E o próximo, um ponto baixo, pegando a alcinha de trás do ponto. Então, essa vai ser a minha sequência por toda a bolsa. Aonde eu tenho ponto baixo centrado, eu sempre vou fazer o ponto baixo centrado. E o próximo ponto é o ponto baixo, pegando a alcinha de trás do ponto. Em todas as voltas, eu fico com 46 pontos baixos. Eu sempre inicio com ponto baixo centrado e eu vou fazer assim até eu ter um total de 11 voltas. Eu fiz 2 voltas, tô fazendo a terceira volta, vou fazer então mais 8 voltas, concluir essa terceira volta, vou fazer mais 8, vou ficar com um total de 11 voltas. E quando eu concluir as 11 voltas, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí as 11 voltas, olha como fica linda. E agora, eu vou cortar o fio. Eu vou fechar esse último ponto, vou passar aqui essa laçadinha aqui pra trás. Tirar o marcador. E eu preciso fazer o último ponto aqui.
Então, eu vou vir aqui no ponto de trás, passo no meio do ponto e puxo essa sobra de fio para simular aqui o último ponto. Agora aqui, eu preciso medir bem o meio da bolsa. Eu vou vir aqui, ó, desde aqui de trás, aqui do fundo da bolsa. Vou apertar bem aqui e vou marcar bem o meio da bolsa. Eu vou pôr um marcador aqui e um marcador aqui. Marquei bem o meio da bolsa. E eu vou contar 23 pontos para cada lado. Eu tenho 46 pontos no total. Então, aqui, eu vou achar bem o meio da bolsa e vou marcar. Vou ficar com 23 pontos de cada lado. Do meio da bolsa, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu marco. E conto do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu marco. Vou fazer igual dos dois lados. Ó, a partir do marcador, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloco um marcador. E desse lado, eu faço a mesma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pôr aqui outro marcador. Agora, eu já posso tirar esse marcador daqui, porque é nesses 12 pontos aqui que a gente vai trabalhar. Aqui, então, nós dividimos a bolsa e separamos 6 pontos para cada lado. Então, é nesses 12 pontos aqui que a gente separou que a gente vai trabalhar agora. A gente vai fazer essa parte aqui. Então, eu já fiz um lado e agora eu vou fazer o outro lado com vocês. Então, aqui, nesses 12 pontos, a gente vai começar a fazer essa parte seguindo o mesmo desenho da bolsa. Tá? Seguindo a mesma sequência de pontos, para essa parte ficar assim. Eu vou vir aqui com o fio. E o ponto que eu tenho marcado aqui é um ponto baixo que eu fiz pegando a alcinha de trás. Então, eu tenho que seguir o mesmo desenho da bolsa. Eu vou tirar o marcador e vou iniciar bem aonde eu tinha marcado, pegando a alcinha de trás do ponto. Eu passo o fio aqui. Essa sobra de fio, eu já vou arrematar ela agora nesses pontos que eu vou fazer. Vou passar ele aqui, vou dar uma laçada. Só que toda a volta aqui dessa parte da bolsa, eu começo com uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e eu vou marcar a correntinha como sendo o meu primeiro ponto. E eu vou seguir o desenho da bolsa. Então, se aqui eu fiz o ponto baixo pegando a alcinha de trás, o próximo é um ponto baixo centrado. No próximo ponto, eu pego a alcinha de trás e eu vou arrematando a sobra de fio. Aqui também, olha, a gente tem a sobra do fio desse ponto aqui, que a gente também já vai arrematando tudo aqui, tá? Pra ficar... Depois, só cortar essa sobrinha, se você quiser passar uma gotinha de cola, pra ficar mais seguro. Então, aqui, olha, eu já vou pegar a alcinha de trás, porque eu vou seguir o mesmo desenho da bolsa, a mesma sequência de pontos. Faço ponto baixo. O próximo é um ponto baixo centrado, então, eu vou continuar fazendo ponto baixo centrado. Próximo, pegando a alcinha de trás do ponto. Vou tirar meu vasinho que vai atrapalhar. Ponto baixo centrado. Próximo, pego a alcinha de trás do ponto.
ponto baixo centrado. Aqui é a alcinha de trás do ponto. Ponto baixo centrado. Olha só, já escondi todas as minhas sobrinhas de fio, só ficou essa daqui, olha, que eu já posso, inclusive, cortar. Pegando a alcinha de trás do ponto. E o último ponto é um ponto baixo centrado. Então, eu tiro o marcador e faço o último ponto dessa volta. Então, aqui eu fiz 12 pontos. Aqui agora eu vou alongar bem o meu fio. Alongo bem o fio e eu vou passar essa laçada que eu alonguei por dentro da bolsa. Assim, olha. Passo a bolsa por dentro dessa laçada. Ela vai sair aqui. Eu vou puxar o fio e ele vai dar um nozinho. Só não puxa de uma vez, porque esse nozinho a gente ainda vai fazer um acabamento. Então, ele não pode ficar todo retorcido, senão vai atrapalhar a gente fazer o acabamento. Então, vai puxando, arrumando bem, pra ficar bem bonitinho aqui, ó. Esse último ponto. Fiz o nozinho desse último ponto. Eu vou pegar o fio e eu vou contornar aqui esses 12 pontos, olha, com o fio. Assim, olha, preso pela minha mão. Tá? É o fio do nozinho aqui. Eu coloco ele aqui, eu contorno esses 12 pontos com ele, porque agora eu vou fazer mais uma volta de pontos e eu já vou passar em cima desse fio aqui, arrematando ele, para ele não aparecer. Ele vai ficar assim. Olha, não aparece o fio aqui. Nessa volta, eu fiz 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 10. Eu vou pular o primeiro, que eu marquei, e também não vou fazer o último, que é o nozinho. Eu vou começar no próximo agora. Esse próximo aqui, eu começo fazendo ele ponto baixo centrado, para seguir o mesmo desenho da bolsa. Então, eu venho aqui, laço o fio, trago aqui pra frente. O suficiente, ajusto bem, o suficiente para eu fazer o ponto, tá? Porque essa sobra aqui, ela não pode ficar muito esticadinha, tem que ficar certinha aqui para eu ir arrematando. Laço, faço ponto centrado e uma correntinha. Então, eu conto como meu primeiro ponto a correntinha. Então, eu vou passar o marcador aqui agora para esse ponto aqui, para eu saber que esse aqui é o meu primeiro ponto, essa correntinha aqui. E agora eu sigo fazendo. E agora eu sigo fazendo os pontos, seguindo o desenho da bolsa. Então, é a mesma sequência de pontos. O próximo é um ponto baixo, pego a alcinha de trás, e eu vou arrematando essa sobra de fio. O próximo, um ponto baixo centrado. Próximo, pego a alcinha de trás do ponto. O próximo, ponto baixo centrado. No próximo, alcinha de trás do ponto. Ponto baixo centrado. Alcinha de trás. E agora, aqui, eu paro
nesse penúltimo ponto. O ponto que eu fiz o nozinho eu não trabalho, então eu pego aqui o ponto que eu faço na alcinha de trás do ponto e faço meu último ponto. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos baixos. Alongo bastante o fio, o suficiente para eu passar essa laçada aqui, olha. Passar a bolsa dentro da laçada. Assim. E aqui eu vou puxando para formar um nozinho. Puxo devagar para não ficar feio, para não ficar todo contorcido e não atrapalhar depois eu fazer o acabamento. Fiz o nozinho. E agora eu vou arrumar aqui, ó, o fio contornando esses 10 pontos baixos. E agora eu começo no próximo. Então, ó, esse é o meu primeiro ponto, eu não trabalho ele, eu trabalho o próximo. Pego aqui a alcinha de trás do ponto e trago aqui pra frente o suficiente para eu fazer o ponto. Ajusto bem, essa parte aqui não pode ficar repuxada, ela tem que ficar aqui bem rente para eu ir escondendo essa sobra aqui de fio. Eu vou laçar e eu vou fazer uma correntinha. Marco agora a correntinha. E sigo fazendo normalmente. Próximo é um ponto baixo centrado. Eu vou arrematando esse fio aqui que sobra, tá? Do ponto. Passo pela alcinha de trás. Próximo ponto baixo centrado. E agora é só seguir fazendo, seguindo o desenho da bolsa, sequência de pontos. E eu faço até o penúltimo ponto. Então, aqui, faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás do ponto. E o próximo é um ponto baixo centrado. O último ponto é o ponto do nozinho num trabalho. Vou ajustar um pouquinho esse ponto e já vou puxar bem o fio. Passo essa laçada pela bolsa, passo a bolsa aqui dentro da laçada e puxo aqui para fazer o nozinho. Fiz o nozinho. Puxo aqui, olha o fio, contornando esses pontos. E vou iniciar mais uma volta do outro lado aqui. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Eu inicio agora no ponto à frente, que é o próximo. Então, aqui é um ponto baixo centrado. Eu vou puxar aqui a quantidade necessária para fazer o ponto. E uma correntinha. Marco a correntinha. E agora eu vou seguir fazendo os pontos normalmente e arrematando a sobra de fio do ponto anterior. Um ponto baixo, pego a alcinha de trás, ponto baixo centrado. Aqui, 4. 5 e 6 pontos. Então, em cada volta, eu vou diminuir 2 pontos. Eu comecei com 12, 10, 8, agora 6. Aqui, eu alongo o fio. Passo a bolsa aqui dentro dessa laçada. E puxo aqui pra fazer o nozinho. E agora, então, eu vou fazer 4 pontos. Vou iniciar no próximo ponto.
Pegando a alcinha de trás do ponto, trazendo a quantidade suficiente para fazer o ponto e uma correntinha. Marco a correntinha e faço os 4 pontos. Esse é o primeiro. 1, 2, 3, 4. E vou repetir o nozinho. Feitos os 4 pontos, agora então eu só vou fazer 2 pontos. Meu primeiro ponto é esse, então eu pulo esse e venho no próximo, que é um ponto baixo centrado. Trago a laçada suficiente para eu puxar o ponto, para iniciar o ponto, e faço uma correntinha. Venho no ponto baixo à frente, pego a alcinha de trás e faço o último ponto dessa parte da bolsa. Esse último ponto aqui eu nem vou precisar marcar, porque já vai ter, eu paro aqui, tá? Desse lado aqui, eu puxei e cortei o fio. Eu deixei aqui porque agora a gente vai fazer um acabamento em pontos baixos, então a gente já vai arrematar esse ponto aqui. Desse lado aqui, eu não vou cortar o fio, porque eu já vou iniciar a volta de pontos baixos. O que nós fizemos desse lado aqui, você vai fazer exatamente igual do outro lado. Com a diferença que um lado você corta o fio para começar o outro lado, e a hora que você fizer o último ladinho, você deixa o fio pra gente iniciar a volta de pontos baixos. Eu vou iniciar o acabamento. Olha só, agora nós vamos iniciar o acabamento. Então, aqui, nessas laterais, ele vai formando aqui, olha, uns degrauzinhos. E pra fazer um acabamento bonito e não ficar essa marca aqui na bolsa, pra ficar assim, tá vendo? Olha, ele nem parece que tem esse degrauzinho. Pra ficar um acabamento bem bonito, olha como ficou linda essa na cor preta. E também pra gente colocar aqui, olha, ter o espaço de colocar a alça e de costurar direitinho aqui o zíper, a gente vai fazer os pontos baixos assim, olha. Um bem no nozinho, um na lateral do ponto, um no nozinho, um na lateral do ponto. E a gente vai fazer um ponto baixo, fechando aqui esse último ponto. Eu fiquei com 2 pontos. Um da correntinha e o último ponto. Eu venho aqui no ponto da correntinha e fecho esses 2 juntos. Que eu vou precisar dessa parte aqui para costurar o zíper. Fiz um ponto baixo. Aqui na lateral do ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui no nozinho, eu pego uma alça do nozinho e faço um ponto baixo. São 3. Aqui na lateral, 4. Na alça do nozinho, 5, 6. Na alça do nozinho, faço um ponto, 7. Na lateral, aqui, 8. 9. 10. 11. E aqui no último, na última lateral de ponto, eu pego as 2 laterais, tá? Aqui, olha, nessa parte aqui eu pego os 2, em todas elas eu peguei só uma alcinha. Nessa última eu pego as 2.
12 pontos baixos nessa parte aqui. E agora é só fazer essa parte aqui onde eu tenho 11 pontos. É só fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto. Só em uma alcinha a gente faz o ponto baixo. Nessa parte aqui, a gente vai fazer pegando a alcinha de trás do ponto, porque depois, na hora que eu for costurar o meu zíper, nem aparece, tá vendo a costura? Porque eu vou costurar o zíper aqui, olha, bem embaixo dos pontos baixos, bem nessa parte aqui dos pontos baixos. Então, a gente pega só a alcinha de trás do ponto e faz um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou fazer os 12 pontos baixos que eu fiz desse lado aqui. Eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos desse lado aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu começo fazendo nas duas alcinhas, o ponto baixo, e agora eu vou pegando uma alcinha da lateral. Então, eu fiz aqui o meu primeiro. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e o meu 12º ponto é juntando os dois últimos pontos, o ponto do nozinho e esse último ponto aqui. Então, eu junto os dois pontos e faço o último ponto aqui. Vou pôr essa sobrinha de fio pra dentro aqui. E 12. E agora, eu vou fazer o mesmo nessa parte aqui. Então, como aqui eu contei 12 pontos, contando esses dois que eu fiz junto desse lado aqui, eu conto esse como primeiro já. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pega bem a pontinha do nozinho, tá? Da alcinha do nozinho. 10, 11, 12,
e 12. E agora é só fazer os pontos aqui de baixo. Pegando a alcinha de trás do ponto e fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Agora é só seguir fazendo os pontos baixos. Vai subir aqui fazendo um ponto baixo na lateral, um ponto baixo na pontinha, para ele ficar assim, pra essa parte ficar assim, bem redondinho, bem bonitinho, não ficar com degrauzinho. Eu vou terminar de contornar toda essa parte, e quando eu terminar, eu volto. Eu concluí todo o contorno em pontos baixos da bolsa, e essa parte ficou pronta. Olha como ela fica linda. Ela tem um bom espaço interno. Olha essa opção aqui, no preto. Bem espaçosa. E agora a gente vai fazer a colocação do zíper. Para pôr o zíper, não tem segredo, é bem fácil. A gente vai precisar da agulha e linha e vai posicionar o zíper aqui, olha, onde a gente fez os dois pontos juntos. A gente vai posicionar ele assim e vai vir costurando. O zíper na peça. Então, eu vou iniciar colocando ele aqui, olha, nessa parte. E eu vou vir com o meu primeiro ponto aqui por dentro. E todos os meus pontos eu vou fazer aqui, ó, embaixo do ponto, embaixo desse ponto baixo aqui que a gente fez de acabamento, para não aparecer a costura. Agora eu posiciono o zíper e vou costurando ele na peça. E é bem simples, é só fazer assim, olha. O ponto sai, a agulha sai bem embaixo do ponto baixo, pra não aparecer, pra não ficar a marca. E vai costurando. Essa primeira volta aqui eu costuro o zíper fechado, e depois do outro lado não tem como, aí tem que abrir o zíper mesmo para poder continuar fazendo a costura, tá? Então, esse lado aqui eu faço com o zíper fechado. E a hora que eu for fazer o outro lado, eu abro para poder continuar costurando. Faço os pontos embaixo dessa volta de acabamento de pontos baixos, para não aparecer a costura. E é só ir costurando o zíper. Seguindo o contorno da bolsa. Não tem segredo. E eu vou costurar assim a bolsa toda, passando a agulha embaixo dos pontos, para não aparecer a costura, e fazendo o contorno da bolsa com o zíper. Bem simples. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar de costurar a minha aqui.
Chegando aqui, é só posicionar o zíper aqui e costurar do outro lado, exatamente como a gente tá fazendo aqui. Tá? Então, essa parte aqui não tem segredo nenhum, é bem fácil de fazer. Costurei todo o zíper desse lado. Cheguei aqui em cima, você abre o zíper para poder posicionar ele. Posiciona bem aqui pra gente começar a fazer agora o outro lado. E agora é só costurar esse outro lado. Então, esse lado aqui dá pra costurar fechado. Esse outro lado aqui tem que abrir o zíper pra poder fazer a costura. E ficou concluída a bolsa, já terminei de costurar o zíper. Fica assim. Aqui, a alça, eu coloquei com argola articulada, é só colocar, olha, bem onde a gente fez os dois pontos baixos juntos, bem aqui na pontinha. Pegando sempre 2 fios, para não repuxar a bolsa. Eu fiz aqui um tassel, para ajudar a compor minha peça, para ficar mais bonita. Eu vou colocar aqui. E ficou concluída, olha que linda. Eu fiz também uma na cor preta, que também ficou maravilhosa. Vou pôr o tassel aqui. Para dar um charme, uma elegância na peça. Ficou pronta. Essa peça é linda, essa bolsa ficou linda. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!